O vírus H1N1 é um vírus influenza A, que, como vocês sabem, o influenza A é um vírus que circula entre animais, homens e aves. Esse vírus circula entre nós há muito tempo, né? Mas sendo que de tempos em tempos este vírus ele adquire características genéticas diferentes, porque ele sofre rearranjos. E quando ele adquire essas características genéticas diferentes, ele adquire um comportamento imunológico diferente. Então, o nosso sistema imune não reconhece esse vírus quando ele faz essas mudanças antigênicas. Essas mudanças antigênicas seriam mudanças que ocorrem na superfície do vírus, nas estruturas conhecidas por... são glicoproteínas, que são essas estruturas conhecidas como o H e o N, daí vem o nome H1N1, né? E essas estruturas é que vão fazer com que o nosso sistema imune reconheça ou não um agente invasor. A diferença entre a gripe e o resfriado é que a gripe é causada por a maioria desses vírus da família dos influenza, enquanto que resfriados são causados por outros vírus. Os sintomas são diferentes. A gripe, que é causada pelos influenza, eles causam febre alta, né, dor muscular importante, dor no corpo, às vezes uma fotofobia, são características clínicas diferentes. Enquanto que um resfriado comum, causado por outras famílias de vírus, eles causam mais uma rinorreia, que é a secreção abundante nasal, causam, às vezes, um muco mais importante e não dá febre alta. Os sintomas da gripe e influenza mais característicos seriam uma febre alta de 38 para cima e persistente, né? Dor muscular importante, dor de cabeça, pode também haver diarreia e vômitos, né? E isso seriam as características mais importantes, mas sendo que vai variar de pessoa para pessoa. Pandemia é quando o número de casos de uma determinada doença aumenta, e sendo que a incidência desses casos ocorre em todo o mundo, em diferentes continentes ao mesmo tempo. A diferença entre pandemia e epidemia é que epidemia seria um aumento do número de casos localizado em determinada região do continente. Então, por exemplo, na América do Sul. Neste caso, nós teríamos uma epidemia. Como atualmente a gripe H1N1 está espalhada em todo o continente americano e África e Oceania, nós podemos dizer que nós temos uma pandemia. Todas as pessoas são suscetíveis a pegar o H1N1, mas existe determinado grupo de pessoas que teriam um agravante desse quadro, que poderiam ser esses chamados fatores de risco. Quem seriam essas pessoas? Seriam grávidas, pessoas portadoras de doenças pulmonares crônicas, pessoas que não têm um sistema imune competente, pessoas que têm doenças renais crônicas, pessoas associadas a algum tipo que a gente chama de comorbidade. Essas pessoas teriam um fator de risco a mais quando adquirissem esta doença. O H1N1 ele é um vírus respiratório que é transmitido por perdigotos. O que seriam esses perdigotos? Seriam gotículas ou secreções que a gente expele quando a gente fala, tosse ou espirra. Então, em quais locais seriam mais fáceis de você adquirir este vírus? Em ambientes fechados, em que você estivesse próximo às pessoas. As condições climáticas ajudam a preservar este vírus. Então, quando a gente está em um local muito úmido, com uma temperatura amena, este vírus ele dura mais tempo em superfícies do que se você tivesse um lugar mais seco e mais quente. A melhor maneira de se prevenir contra este vírus é você evitar de entrar em contato com a saliva de outras pessoas. Como é que se daria isso? Quando você fica muito próximo dessa pessoa, ela espirra ou tosse, ou quando você entra em contato com superfícies, por exemplo, de maçaneta de porta, de mesa, de bebedouro, de um aperto de mão. Então você tem que evitar entrar em contato com a saliva de qualquer indivíduo. Lavar a mão sempre que possível, porque você vai entrar em contato com essa saliva. Evitar
frequentar ou estar em ambiente muito fechado, tem que ser em ambientes arejados. Se for inevitável você entrar nesses ambientes, por exemplo, num ônibus, se você trabalha em locais mais fechados, se você frequenta hospitais, em ambientes que você vai ser mais susceptível a entrar em contato com esse vírus, procure usar máscaras. E se você entrar em contato com pessoas que espirram ou estão tossindo, recomende usar lenços descartáveis. Este vírus, como um vírus respiratório, é de difícil controle e de fácil disseminação. É um vírus relativamente novo, então a gente não pode categoricamente afirmar tudo sobre esse vírus. Isso requer um estudo maior, um maior tempo de prevalência desse vírus entre as pessoas, para a gente ter uma análise mais completa. Então, muitas pessoas vão adquirir este vírus, mas isso não é motivo para que se entre em pânico. E é importante vocês saberem que boatos vão surgir, mas é importante saber a fonte desses boatos para vocês levarem em consideração.